Antes de continuar, entenda isso com clareza. Ficar em silêncio por 7 dias não significa parar de falar, se isolar ou virar alguém estranho. Significa parar de falar o que não precisa ser dito. Parar de responder por impulso. Parar de se explicar. Parar de reagir a tudo. É escolher o silêncio estratégico, aquele que preserva sua energia, fortalece sua mente e muda sua postura diante do mundo. Você vai falar quando for necessário, mas não quando for provocado. E é exatamente isso que muda tudo. Fique em silêncio por 7 dias e veja o mundo se curvar a você. Não é uma metáfora. Não é força de expressão. Não é exagero. É uma lei invisível que quase ninguém entende, porque quase ninguém tem coragem de aplicar. O silêncio não é ausência de som. É presença de controle. É o espaço onde a mente se organiza, a postura se fortalece e o poder começa a se manifestar sem precisar pedir permissão. O mundo está acostumado com pessoas barulhentas, reativas, emocionais, desesperadas por atenção. Quando você se cala, você sai do padrão. E tudo o que sai do padrão assusta, desestabiliza e chama respeito. Por isso, os fortes aprenderam a usar o silêncio como arma, escudo e estratégia. E quando você entende isso, sua vida começa a mudar de dentro para fora. A maioria das pessoas fala demais porque pensa de menos. Explica demais porque não confia na própria postura. Reage demais porque não controla a mente. O barulho é sempre sinal de fraqueza interna. Quem está seguro não precisa gritar. Quem está firme não precisa provar. Quem sabe para onde vai não precisa convencer ninguém. Napoleon Hill dizia que os homens mais poderosos que ele conheceu falavam pouco e observavam muito, porque o silêncio cria vantagem. Enquanto os outros se expõem, você se preserva. Enquanto os outros revelam, você protege. Enquanto os outros se desgastam, você se fortalece. Isso cria um desequilíbrio invisível que o mundo sente, mesmo sem saber explicar. Quando você decide ficar em silêncio, o primeiro desafio não é externo, é interno. A mente começa a inquietar, a querer explicar, justificar, responder, se defender. Ela quer o velho hábito da reação, mas se você resiste, algo poderoso acontece. A mente começa a se organizar. As emoções desaceleram, a clareza surge, e você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pessoas revelam suas intenções. Situações mostram seu verdadeiro rosto. O silêncio afina a percepção. Ele te coloca acima do caos. E quando você observa sem reagir, você ganha controle. O mundo empurra você para reagir porque reação é previsível. Quem reage pode ser manipulado. Quem explode pode ser conduzido. Quem se explica perde posição. Mas quando você se cala, o jogo muda. O outro não sabe o que você pensa, não sabe o que você sente, não sabe qual será seu próximo passo. E isso gera respeito imediato. Não porque você falou algo, mas porque você não falou nada. O silêncio cria um campo de força. Ele protege sua energia, preserva sua autoridade e fortalece sua postura. E em poucos dias as pessoas começam a te tratar diferente. Não por medo, mas por instinto. Porque o ser humano respeita o que não consegue ler facilmente. Ficar em silêncio por 7 dias não significa virar uma pedra, nem ignorar o mundo. Significa escolher suas palavras como quem escolhe batalhas. Significa não responder a provocações, não explicar decisões, não se justificar por escolhas, não alimentar discussões inúteis. Significa ouvir mais, observar mais, pensar mais. E nesse processo algo curioso acontece. Você começa a perceber quantas palavras eram ditas por ansiedade, carência ou necessidade de aprovação. E quando você para, percebe o quanto estava se entregando sem necessidade. O silêncio te devolve para si mesmo. Nos primeiros dias, a mente vai tentar sabotar. Vai dizer que você precisa se posicionar, que precisa responder, que precisa esclarecer, que está perdendo espaço. Mas isso é mentira. O silêncio não tira espaço. Ele cria profundidade. Quem fala demais se espalha. Quem se cala se concentra. E concentração é poder. Napoleon Hill dizia que o autocontrole começa pela língua, porque quem controla o que fala controla o que pensa. E quem controla o que pensa controla o destino. Por isso, o silêncio é o primeiro degrau da disciplina. À medida que os dias passam, você começa a sentir uma calma diferente. Uma calma que não depende de circunstância. Você para de reagir no impulso,
para de se desgastar com o que não importa, para de gastar energia com pessoas que não somam, e essa economia de energia começa a se transformar em força. Você dorme melhor, decide melhor, observa melhor, e sem perceber começa a se tornar alguém que o caos não alcança mais. E isso muda tudo, porque quando o mundo percebe que não consegue te afetar, ele se ajusta a você. O silêncio também revela algo que muitos fogem: a verdade. Quando você para de falar, você começa a ouvir a própria consciência. E no começo isso dói, porque você percebe onde está falhando, onde está se enganando, onde está adiando, onde está se escondendo. Mas essa dor não destrói, ela corrige, ela ajusta, ela fortalece. O silêncio é um espelho que não mente, e quem tem coragem de encará-lo sai transformado. É por isso que os fracos fogem do silêncio e os fortes o procuram, porque é nele que o caráter é forjado. Depois de alguns dias, as pessoas começam a reagir ao seu silêncio. Algumas vão estranhar, outras vão se incomodar, outras vão tentar te provocar. Isso é um sinal claro de que o silêncio está funcionando. Porque quando você para de alimentar o jogo entra em colapso. Quem dependia da sua reação perde controle. Quem se alimentava da sua explicação fica confuso. E você no centro permanece calmo. Essa é a virada. Esse é o momento em que o mundo começa a se curvar. Não porque você pediu, mas porque você parou de se entregar. Napoleon Hill dizia que o homem que domina a si mesmo se torna maior que qualquer circunstância. E o silêncio é o caminho mais rápido para esse domínio, porque ele te ensina a esperar. E quem sabe esperar, vence. Ele te ensina a observar. E quem observa, antecipa. Ele te ensina a não reagir. E quem não reage, controla. A maioria perde porque não sabe esperar. Fala cedo demais, age cedo demais, revela cedo demais, se expõe cedo demais. Mas o silêncio ensina o tempo. E o tempo sempre recompensa os que sabem usá-lo. Ao final dos 7 dias, algo muda. Você percebe que não precisa mais provar nada. Não precisa convencer ninguém. Não precisa explicar sua vida. Você sabe quem é, sabe para onde vai, sabe o que está construindo. E essa certeza interna cria uma presença que não precisa de palavras. Você entra em um lugar e o ambiente sente. Você fala menos, mas quando fala, pesa. Você age menos, mas quando age, impacta. Porque agora suas ações não vêm da reação, vêm da decisão. O silêncio também te devolve algo precioso: o respeito por si mesmo. Porque quando você para de se explicar, você começa a se respeitar. Quando para de reagir, você começa a se dominar. Quando para de se expor, você começa a se preservar. E essa preservação cria uma força interna que ninguém pode tirar. O mundo pode tentar te provocar, mas não consegue mais. Pode tentar te apressar, mas não te move. Pode tentar te confundir, mas você permanece claro. Porque agora você não está mais no ritmo do mundo. O mundo é que tenta acompanhar o seu. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece barulhento demais. Pessoas falando demais, opiniões demais, cobranças demais, distrações demais. E isso está te cansando. O silêncio é o antídoto. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio do controle. O silêncio de quem escolhe não reagir. O silêncio de quem observa antes de agir. O silêncio de quem se fortalece enquanto os outros se desgastam. 7 dias assim podem mudar completamente a sua forma de viver. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou de lugar. E quando você muda de lugar, tudo muda. O que te afetava, para de afetar. O que te irritava, perde importância. O que te confundia, fica claro. O que te atrasava, perde força. Porque agora você não vive mais em função do barulho. Você vive em função da decisão. E decisão é poder. Se você tiver coragem de fazer isso, se realmente ficar em silêncio por 7 dias, sem explicar, sem reagir, sem se justificar, você vai perceber algo que poucos percebem. O mundo respeita quem não se desespera. O mundo se curva a quem não implora. O mundo obedece quem não se expõe. E essa não é uma regra escrita, é uma lei sentida. E os fortes sabem disso. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa aprender a se calar para se fortalecer. Porque em um mundo onde todos gritam,
Quem se cala se torna impossível de ignorar. E quando o mundo não consegue mais te ignorar, ele começa a se curvar.